Atos 10, no versículo 44, vai dizer assim: enquanto Pedro ainda falava essas palavras, o Espírito Santo desceu sobre todos os que ouviam a mensagem. Os judeus convertidos que vieram com Pedro ficaram admirados de que o dom do Espírito Santo fosse derramado até sobre os gentios, pois os ouviam falando em outras línguas e exaltando o Altíssimo. Amém? Irmãos, aqui vai nos dizer sobre, aqui começa quando Cornélio, que era um centurião da guarda, ele é batizado com o Espírito Santo. Ali, irmãos, ele era um gentio. Então, ele não tinha direito de receber o Espírito Santo, de ouvir a pregação do Evangelho, porque naquela época os gentios não poderiam receber. Apenas os judeus, apenas os que eram da descendência ali de Abraão, que fazia parte da aliança. Mas ali depois da morte do nosso Salvador, irmãos, a graça vem sobre eles e sobre nós. E aqui nós vemos, irmãos, que ali, depois que eles ouvem o Evangelho, ali eles recebem o Espírito Santo, ali o Espírito Santo vem sobre eles e eles ali é revestido do poder do Espírito Santo e ali eles começam a falar em outras línguas. E em outra passagem também nós vamos ver, irmãos, o próprio Messias falando que aquele que crê e for batizado será salvo, mas aquele que não crê já será condenado. Os sinais seguiriam aqueles que crescem, que em meu nome expulsarão demônios, curarão enfermos, falarão em outras línguas, pegarão em serpente, em escorpiões, e não farão dano algum, o veneno, nem um veneno mortífero. Então, esses sinais seguiriam aqueles que crescem. Só que, irmãos, no nosso meio, não é generalizando, eu vejo que muitos se escandalizam com os dons do Espírito Santo, muitos não creem mais nos dons do Espírito Santo. E muitos, irmãos, se levantam contra o poder, o mover do Espírito Santo. Muitos irmãos, assim como Paulo, que antes era Saulo, irmãos, e ele achava que ele estava certo, ele era um judeu, a palavra, ele mesmo vai nos dizer que ele era um judeu, zeloso pela lei de Moisés, pela Torá, e ele achava que ele estava fazendo um serviço, um favor ao Altíssimo, mas não. Na verdade, ele estava fazendo um desserviço para o reino dos céus, porque ele se levantava contra o Messias. Ele se levantava contra o nosso Salvador, sem ele perceber. Ele se levantava contra o mover do Espírito Santo. E hoje nós vemos muito assim como Saulo se levantando contra o mover do Espírito Santo. É certo, irmãos, e de fato tem pessoas sim, que estão no engano ali, no espírito de engano. Só que nós não podemos generalizar. Porque assim, irmãos, como os fariseus apontaram o dedo para o próprio Messias e diziam que ele expulsava demônio por Beelzebu. E eles blasfemavam contra o Espírito. Porque o Espírito que estava usando o Mestre, o Messias, o nosso Salvador, não era um demônio nenhum. Então muitos assim estão como os fariseus, irmãos, está como Saulo, se levantando contra o mover do Espírito Santo. Acusando isso, irmãos, é um perigo muito grande. O Espírito Santo, ele é sensível. O Espírito Santo, irmãos, ele é sensível. Então nós não podemos entristecer o Espírito Santo. A Bíblia, ali de Mateus em diante, até em Apocalipse, ali em Atos também nós vemos, irmãos, que a Bíblia é manifestação de poder. O apóstolo Paulo vai nos falar que o Evangelho pregado por ele, irmãos, não se manifestou em sabedoria, intelectualismo, não. Conhecimento humano caído, não. Mas na manifestação de poder, irmãos. O Evangelho chegou por intermédio de Paulo com manifestação de poder, com cura, com libertação, com ressuscitação, ali quando ele ressuscitou. E esses sinais seguiriam aqueles que crescem. Só que muitos acham que os dons cessaram, que o mover, irmãos, os dons do Espírito Santo cessaram. Mas isso eles acham que cessaram porque eles não buscam. Eles não querem, irmãos, experimentar. Então eles preferem criticar o mover do Espírito Santo. Eles querem, irmãos, dar desculpa, lendo livros, teologia, mas não, irmãos. Porque a presença do Altíssimo, ali a profundidade, o mover do Espírito Santo, você não se estuda, você se experimenta e você mergulha fundo e você descobrirá. A própria Bíblia vai falar: vede, prove que o Senhor é bom. Então vê, prove, mergulhe, vai mais fundo, busque.
Pois aquele que pede, recebe, aquele que bate, a porta é aberta. Outra passagem, irmãos, que vai nos falar ali do poder do Espírito é em Atos 1, versículo 8, que vai dizer: mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minha testemunha em Jerusalém, e a Judéia, em Samaria, e até os confins da terra. Ou seja, que o próprio Messias nos dá essa promessa, que nós receberíamos o poder do Espírito Santo, que ele desceria sobre cada um de nós, irmãos. Essa promessa é para nós. Essa promessa não foi somente para os apóstolos, para os discípulos, para as pessoas de antigamente, não, é para a gente também, irmãos. Essa promessa é para nós.